Você se sente livre? O que está te impedindo de ser livre? A culpa, seu passado, seus pecados? Como conseguir romper essas cadeias que estão te prendendo? Como ser livres para triunfar? Como ser verdadeiramente livres? Como ser livres para sempre? Liberdade. Você sabia que existem milhões de pessoas que andam pelas ruas, mas elas não são livres? E você sabia também que tem pessoas que estão na prisão, mas elas são livres? Você é um daqueles que andam pela cidade, mas não é livre? Escute essa conferência. Verdadeiramente livres. A Bíblia nos presenteia uma interessante história no livro de Filemão. E isso é para considerar o que significa a verdadeira liberdade. No versículo 1 de Filemão, diz assim: Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timoteu, nosso amado Filemão, nosso cooperador. É interessante ver aqui que, embora que Paulo fosse um prisioneiro em Roma, ele não se considera um prisioneiro romano. Ele se autodenominava prisioneiro de Jesus Cristo. E ele diz livremente no versículo 8, portanto, embora eu tenha muita liberdade em Cristo para enviar o que for conveniente. Que lindo é saber que, apesar de estar prisioneiro, ele diz que em Cristo ele tem muita e muita liberdade, porque somente em Jesus nós podemos ter a verdadeira liberdade. Enquanto ele estava ali, na prisão, ele escreve então uma carta a Filemão, um homem que era rico, que foi defraudado por seu escravo, que chamava Onésimo. Essa carta, ela foi escrita para interceder pelo escravo que se chamava Onésimo. E naquela época, a escravidão era como algo normal. Havia milhões de escravos. Os escravos eram ali objetos, eram máquinas daqueles dias. E eles eram comprados, eram vendidos, e muitos deles ainda eram marcados como se fossem animais qualquer. Um escravo, ele podia ter mulher, podia ter filhos, mas tudo o que ele tinha pertencia então ao seu dono. E no versículo 18, na primeira parte ali do versículo 18, ele afirma então claramente que ele defraudou o seu dono. Um dia, Onésimo então se cansou da vida de escravo. Ele desejou ser livre e levantou, tomou algo do seu dono, ele escapou centenas e centenas de quilômetros, ou seja, ele foi para Roma. E naquele momento então eu consigo ver Onésimo viajando de cidade em cidade, tentando se libertar, mas eu também vejo aquele homem preocupado, angustiado, assustado, porque a qualquer momento podia encontrar ele. Ele fugiu do seu mestre, mas pela manhã, pela tarde, pela noite, ele se lembrava do seu dono. A qualquer momento ele podia aparecer. Ele era livre, mas ele ainda era escravo das suas atitudes, das suas memórias, da sua consciência, do seu pecado. Hoje, a escravidão quase não existe para as pessoas, mas existem milhões de pessoas que são escravas das suas consciências, dos seus vícios, dos seus ressentimentos, dos prazeres da vida, dos pensamentos negativos e até mesmo do pecado. Você é um deles. Em São João, capítulo 8, versículo 34, está escrito assim: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se estamos longe de Jesus, nós somos escravos do pecado. E Provérbios 28, capítulo 28, versículo 1 diz: os ímpios fogem sem serem perseguidos, mas os justos são ousados
como um leão. Onésimo, ele foi a Roma, fugindo do seu dono, fugindo do dever, do trabalho. Mas em Roma, ele conheceu então Paulo, servo do Senhor. Nós podemos aqui pensar que foi uma, talvez, coincidência, mas não. Era Deus que estava procurando por ele, e assim como Deus está procurando você neste momento. Muitas vezes, Deus, ele permite situações na vida com um propósito tão importante. Eu lembro-me de quando Deus permitiu que José fosse vendido para que ele pudesse ter um encontro com Deus. Eu lembro também quando o leproso, com medo das pessoas, porque da sua doença, porque da sua enfermidade, timidamente se aproximou ali para encontrar Jesus e esperava ali na parte mais periférica da cidade. Eu lembro-me também de quando Jesus, ele foi procurar em busca e foi buscar a mulher samaritana na hora mais quente do dia. Como é possível isso? Ou talvez quando Jesus ali conduziu o paralítico para ser curado. Existem infinitas histórias na Bíblia onde nos ensina que Jesus, ele sempre está procurando por nós. E Jesus está procurando hoje por você. A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 1 ao 3, assim: ó Jeová, tu me sondas e me conheces. Você sabe que me sentei e me levantei. Você entendeu os meus pensamentos de longe. Você procurou a minha caminhada, o meu descanso. E todos os meus caminhos são conhecidos por você. E em Jeremias 23, versículo 24, diz assim: será que alguém se esconderá de Jeová em esconderijos que eu não posso ver? Não preencho de Jeová o céu e a terra? Não importa o quão longe formos, o Senhor estará lá. Não importa aonde formos, não importa a distância que estejamos ou quão escura esteja naquele lugar, o Senhor estará ali. No versículo 10, Paulo diz: a quem gerei nas minhas prisões. Ou seja, quando Onésimo escapou, por algum motivo ele se acreditava livre, ele acreditava que ele estava livre, mas infelizmente ele estava prisioneiro da sua consciência, prisioneiro dos seus maus hábitos e do seu pecado. Em Roma, ele novamente se comportou mal e foi preso. E ali na prisão, ele conheceu a um homem verdadeiramente livre. Se chamava Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um grande evangelista. Ele aproveitava todas as oportunidades para que as pessoas conhecessem a Deus. E na prisão, então, ele conhece a Onésimo. E ele não hesitou em pregar o evangelho para ele. E é interessante que aqui há dois prisioneiros. Paulo, prisioneiro do corpo, e Onésimo, prisioneiro do corpo e da alma. A Bíblia diz em São João 8,32, e você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. E em São João, capítulo 14, versículo 6, diz: Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdadeira liberdade só é experimentada ao lado do Senhor Jesus. E nele nós somos verdadeiramente livres. Existem milhões e milhões de pessoas que são livres de corpo, mas são prisioneiros espirituais. E Onésimo, ele era uma delas. Ele se afastou do seu mestre, fugindo dos seus erros para ser livre. Mas ele encontrou então uma prisão ainda pior que isso. Uma prisão que nunca o deixou, uma prisão espiritual. E em São João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nela, na palavra de Deus, encontramos um bálsamo para as nossas almas. E graças à Bíblia é que muitas pessoas encontram hoje e encontrarão liberdade. Ela nos ajuda a viver uma vida pura, uma vida livre, e segundo ainda a vontade do nosso Senhor Deus. Ele faz isso quando nós guardamos os seus mandamentos. Onésimo
depois de fugir tanto e tanto tempo, finalmente encontrou Jesus. Ele nasceu de novo. Ele era uma nova criatura. 2 de Coríntios 5,17 diz, portanto, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que todos eles serão renovados. Como é a vida, né? Finalmente, nós encontramos a liberdade. E Onésimo encontrou a verdadeira liberdade. Ele encontrou atrás das grades, na prisão, ao lado do apóstolo Paulo. Agora, naquele momento, ele era um homem verdadeiramente livre. E no versículo 11, ele nos ensina que Onésimo ele deixa de ser inútil e passa a ser útil. Ou seja, longe de Jesus, nós somos escravos, fugitivos, inúteis. Nada do que fazemos nos preenche, nada vai prosperar. Onésimo ele trabalhava e não se beneficiava e nem se saciava. Salmos 27, 1 diz, a menos que o Senhor edifique a casa, os que a constroem trabalharão. Em vão, se o Senhor não guarda a cidade, o guarda vigia em vão. No versículo 12, ali, Paulo ele pede a Filemon que o receba como se fosse ele mesmo. E Onésimo ele partiu como escravo, mas agora, depois de conhecer Jesus, ele retorna ao seu mestre para pedir perdão, desculpa e consertar então as coisas com ele. Você agora será recebido como um amigo, como um irmão, como alguém da família. E quando Onésimo recebeu a Jesus, houve uma mudança retumbante na vida dele. Ele passou de ser escravo a verdadeiramente livre. Ele passou de ser escravo, agora filho. Ele passou de viver sem rumo a viver agora com ideais, objetivos. Ele passou da inquietação, agora a paz. De ser ignorado a ser amado. Da covardia, agora a coragem. Da mentira à verdade. E que interessante, que lindo é essa experiência. E essa experiência também deve ser a nossa. E isso depende, meu querido amigo, de você. Em São João 1,12 diz assim, mas a todos o que o receberam, aos que creram no seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E no versículo 18 de Filemon, ele diz, e se te machucou em algo, ou se te deve, põe na minha conta. Onésimo, ele se portou mal com Filemon, ele o defraudou, e Paulo então intercede por ele e diz, eu vou te pagar tudo. Isso, meu querido amigo, me faz lembrar o que a palavra de Deus diz para nós. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, diz, meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecou, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que bom, que lindo é saber que eu tenho um grande advogado e o nome dele é Jesus Cristo. Ele vai me defender e com Jesus eu sou mais que vencedor. Lembro-me de uma história que aconteceu faz muitos anos atrás e naquele ano os jornais só se referiam a uma história, a um mineiro cujo corpo ele foi encontrado suspenso em uma árvore em um local bem longe, um local solitário de uma barraca, no côndado de Wallace. E junto com ele, no seu peito, estava ali um papel no peito do suicida. E esse papel dizia assim, que o seu ato era um resultado de um crime que ele havia cometido faz 30 anos atrás. Era um assassinato de uma garota. E esse horror tinha assombrado a sua alma por todo aquele tempo. E o pior é que um homem inocente foi condenado e executado por esse assassinato. E quando encontraram o corpo do suicida, ali um fazendeiro que estava ali perto disse que não se surpreendeu com esse ato, porque quando conversava com ele lhe havia referido o feito de que, como ele tinha ido de lugar em lugar, sem encontrar nenhum momento de paz. E esse remorso tinha atormentado a sua alma durante toda a sua vida. Ele não conseguia esquecer essa performance errada. O seu peso era como de uma pedra de moinho pendurada no seu pescoço, e assim como uma ferroada de uma serpente no seu peito.
Meus queridos amigos, nunca haverá alívio, nunca haverá paz em nossas vidas, a menos que nós corramos aos pés de Jesus Cristo. Somente no grande sacrifício de Jesus, somente no ato de Jesus morrer na cruz tem poder para ser verdadeiramente livres, para nos tirar da prisão de onde estamos e limpar as nossas consciências para viver em paz e tranquilidade. Eu te convido a fazer neste momento uma oração. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, infinitamente pelo seu amor. E neste momento, nós te pedimos que tu possa tocar o nosso coração. Talvez, Senhor, tenhamos fugido há muito tempo, assim como Onésimo. E, Senhor, tem piedade de nós. Toca, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, para que nós possamos nos entregar a Ti e acertarmos, Senhor, as contas contigo. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Não perca, meu querido amigo, a próxima conferência, que tem por título Livres para Sempre. Eu te recomendo que você possa se inscrever nos nossos cursos bíblicos totalmente gratuitos e você pode solicitar ele escrevendo para cursos@labibliatienerazon.org ou talvez é o número de WhatsApp que está aparecendo aqui nessa terra. E talvez também te convidamos a visitar nossa página web, nosso site, labibliatienerazon.org. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo.